E aí, meus democratas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuando com a série Quadrinhos para Ler Antes de Votar, eu selecionei um quadrinho sensacional para apresentar para vocês, ainda inédito no Brasil, e eu estou falando de Berlim. Sim, amigos, vamos lá para o terceiro episódio dessa série que eu estou gostando muito de fazer. Novamente, como eu fiz no episódio anterior, meu objetivo aqui não é impor a minha opinião, o meu objetivo aqui não é mudar voto de ninguém. Você não vai votar pro Haddad ou pro Bolsonaro por causa das coisas que eu vou dizer nesse vídeo. Meu objetivo apenas é fazer vocês refletirem um pouco acerca da situação política atual no Brasil e, sobretudo, indicar para vocês bons quadrinhos que tem a ver com isso, tá certo? E no vídeo de hoje selecionei um gibi que é simplesmente sensacional e eu estou falando de Berlim. Com certeza, uma das melhores coisas que li em 2018. Berlim foi escrito, desenhado, letreirado por um cara chamado Jason Lutz, um americano, um cartunista no sentido clássico do termo. Eu quero dizer que ele se ocupou de todos os aspectos da publicação desse gibi, que foi lançado de forma seriada entre 1996 e 2018, acabou de ser concluído, conta com 22 capítulos, 22 single issues, que foram posteriormente compilados em 3 encadernados como esse aqui. Esse aqui é o primeiro, Berlim, City of Stones, Cidade das Pedras. Esse aqui é o segundo encadernado, Berlim, City of Smoke, Cidade da Fumaça. E o terceiro, que se chama Berlim, City of Light, Cidade da Luz. As capas são diferentes porque essa aqui é a versão francesa, essa aqui é a versão em inglês, mas você não precisa se preocupar porque esse ano a editora canadense Drawn Quarterly, que inclusive fica baseada aqui onde eu moro, na cidade de Montreal, lançou um omnibus, lançou uma edição que compila esses 3 encadernados e que é simplesmente sensacional. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse. O preço está um pouco salgado, mas eu garanto a você que vale cada centavo. E é a sua única opção se você quiser ler isso aqui, afinal Berlim ainda não foi publicado no Brasil. Berlim é um livro extremamente relevante para ser lido nos dias de hoje, no Brasil. A gente tem ouvido falar bastante na mídia sobre a ascensão do fascismo. Diversos artistas têm se manifestado. O próprio Roger Waters, na sua turnê pelo Brasil, falou do fascismo, né, fazendo essa ligação aí com o Bolsonaro. E os seus apoiadores dizem que não, fascismo, isso é coisa da cabeça desses esquerdistas sujos, né, isso é tudo mimimi. Mas a verdade é que os sinais estão todos aí. O lance é que um regime autoritário, um regime fascista, ele não surge de uma hora para outra, né? Isso é algo que vem sendo alimentado. A democracia vai morrendo aos poucos. E Berlim mostra isso muito bem, porque ele se passa entre 1928 e 1930 na Alemanha, durante a República de Weimar. Quando a gente vê filmes, séries, documentários sobre a Alemanha nazista e a gente vê o Hitler com aquele mar de apoiadores, algumas pessoas tendem a pensar que aquilo surgiu de uma hora para outra, né? Mas não, aquilo dali foi uma construção. E Berlim se passa durante a República de Weimar, que é justamente onde a gente vê esse movimento de ascensão do fascismo que culmina com a tomada do poder pelo Hitler. Pouquíssimas vezes a República de Weimar foi retratada em filmes, séries, documentários, livros, entretenimento em geral. Eu acho que a gente se interessa mais por ver a merda já feita, né? Acho que a gente não se interessa tanto por ver ela se formando. E é isso que eu acho que foi a grande sacada do autor. É por isso que eu acho que Berlim pode ser interessante para nós brasileiros compreendermos esse momento pelo qual passa o Brasil. Mas antes de falar mais sobre isso aqui, é preciso um pouco de contexto histórico, né? A República de Weimar, ela começou em 1919 com a dissolução do Império Germânico e a assinatura do Tratado de Versalhes. A figura do Kaiser desaparece e dá lugar então a um presidente e a um chanceler. O grande lance é que o presidente nunca foi de fato reconhecido pela população. Sem contar que a população ela também amargurava demais a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e todas as imposições que foram feitas pelo Tratado de Versalhes. Além da desmoralização, de não poder ter um exército, não poder fabricar armas, a Alemanha ainda tinha uma dívida monstruosa com os vencedores da Primeira Guerra, o que causou hiperinflação no país, causou também desemprego.
Então tudo isso foi aumentando a revolta do povo alemão e alimentando um sentimento de nacionalismo. Além disso, como a democracia nesse período entre guerras era bem frágil, vários grupos surgiram para tentar ocupar esses vácuos de poder. Então foi aí que houve um crescimento enorme do Partido Comunista na Alemanha, já que as ideias de Marx, as ideias de Trotsky, de Lenin eram bem populares na Europa naquela época, e foi aí também que houve a ascensão, né, do Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. O que eu acho particularmente bacana para os brasileiros em Berlim é ver nazista saindo no soco com o comunista, né? O que desmistifica o fato de que nazismo seria de esquerda, uma falácia, um revisionismo de boteco promovido por figuras como Nando Moura e MBL e que vem sendo repetido aí na internet brasileira. Inclusive, vão haver imbecis aqui nos comentários falando que nazismo era de esquerda, quando a própria embaixada alemã no Brasil já fez vídeos dizendo que não, ele é de direita. Agora que eu contextualizei, vou falar um pouquinho sobre a obra propriamente dita, né? Berlim é um slice of life. Na verdade, ele é um slice of lives, já que conta com dezenas de personagens. Cara, parece uma novela. Todos os personagens aqui são muito bem trabalhados, todos têm o seu drama, têm a sua história, têm as suas motivações, os seus conflitos, né? Esse é o grande charme de Berlim, ver todos esses personagens e ver como as histórias se sobrepõem, né? A própria cidade de Berlim é um personagem nesse livro aqui. Berlim naquela época, né, ainda é hoje em dia, mas já naquela época era uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, né? Era uma cidade super moderna, uma cidade em que diversas culturas se encontravam. Então é bastante legal você ver como personagens tão diferentes compartilham o mesmo cenário. Mas tem dois personagens que a gente pode considerar os mais importantes dessa série aqui. E talvez até por isso a história comece por eles. A primeira é uma mulher de 29 anos chamada Martha. Ela é recém-chegada em Berlim. Ela nunca havia posto os pés na cidade grande antes. E ela vem meio que fugida de um casamento que o seu pai havia arranjado na cidade em que moravam, né? Então ela inventa que vai para Berlim fazer um curso de belas artes. E no caminho de vinda, né, no trem, ela encontra um cara chamado Kurt. E o Kurt é escritor, né? O Kurt é jornalista. Ele trabalha em um jornal na cidade de Berlim e acompanha de perto essa efervescência política alemã. Além disso, a gente tem a história de um garoto judeu que é fascinado por cinema, a gente tem a história de um grupo de jazz de negros americanos, a gente tem uma história que particularmente é a minha favorita, porque me lembra muito o que vem acontecendo hoje no Brasil. Todo mundo, em algum momento nessas eleições, deve ter saído do grupo da família no Zap Zap. Né? Se você não saiu, com certeza você conhece alguém que saiu. Né? Pois aqui nas páginas de Berlim a gente tem isso elevado à 10ª potência. A gente tem uma família, né, composta de pai, mãe, 3 filhos, que se separou por divergências políticas. O pai, filiado ao partido nazista, não queria que os filhos fossem criados por uma porca vermelha. Quanto aos desenhos, eu simplesmente adoro o que o Jason Lutz apresenta aqui. Dá pra ver que houve uma pesquisa extensa para poder recriar os salões, a arquitetura da cidade de Berlim, as vestimentas, os veículos, as cenas de guerra, né? Tudo muito bem feito. O traço é claro, né? Lembra muito o Tintin. E, cara, não tenho o que reclamar. Esse gibi aqui é simplesmente sensacional. Recomendo fortemente. Então tá aí, Berlim. Vou deixar o link na descrição para a nova edição da Drawing Quarterly, tá simplesmente incrível, tá? E tá aí essa recomendação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Me diz aí nos comentários o que foi que você achou aí de Berlim, beleza? Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.